Ohayou, amadas! Bom dia, Japão! Boa noite, Brasil! É com muita alegria novamente que eu estou aqui online, ao vivo aqui com vocês. E hoje o nosso tema é ansiedade. Se você, é uma pessoa que está passando por esse momento, por uma ansiedade, compartilhem, essa live. Vamos convidar aí mais pessoas para assistirem essa live. Hoje, o que vocês vão aprender, Eu vou até pedir para vocês pegarem papel, caneta, para vocês anotarem, que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é a ansiedade, quais são os sintomas físicos, os sintomas cognitivos de quem sofre de ansiedade. Vamos falar um pouquinho sobre os desencadeadores da ansiedade, o que será que causa, Quais são os estímulos causadores da ansiedade. E no final a gente vai falar, eu vou passar para vocês algumas dicas de como podemos administrar a ansiedade, tá bom? Então fiquem aqui comigo até o final, sejam muito bem-vindas todas. Sayuri, boa noite. Lidiane, Museu Psico, um psicólogo, que legal. Então vamos lá. E aí como que vai funcionar, essa live? Assim como as lives anteriores, eu vou apresentar para vocês aqui alguns slides para que fique claro para vocês internalizem, tá? Mais, sobre a ansiedade. E por que é tão importante a gente entender sobre a ansiedade? Porque quanto mais clareza nós temos a respeito de nós mesmas, Quanto mais entendimento, quanto mais informação, conhecimento nós temos a respeito do que pode estar acontecendo conosco, mais clareza você tem de qual caminho você deve seguir, o que você precisa fazer, o que você pode fazer para se sentir melhor. Porque é possível sim nós termos uma vida mais leve, Esse é o meu propósito de vida, esse é o meu objetivo para com a comunidade DKSEG, porque eu sei muito bem as demandas, sei das dificuldades, sei da rotina pesada que vocês vivem aí, mas eu acredito na possibilidade da gente ter uma vida mais leve, apesar dessa rotina, apesar das demandas, apesar de todas as dificuldades que vocês vivem aí. Tá bom? Então sejam muito bem-vindos a todos que estão entrando e eu vou iniciar já falando para vocês o que é a ansiedade. Vamos lá, vamos já começar com o conteúdo e eu quero que vocês vão colocando aqui, tá? Abram aí o coração de vocês para vocês receberem essa informação, esses conhecimentos. Dúvidas vocês vão perguntando e dentro das possibilidades eu vou respondendo para vocês, tá bom? No finalzinho eu vou abrir um espaço aí pra gente trocar ideia, para vocês falarem as dúvidas de vocês, tá bom? Então o que é a ansiedade? A ansiedade, ele é um estado de alerta que se encontra associada a sensações de angústia, tensão e insegurança, Bate aí com o que vocês pensam, sobre a ansiedade. Olá, Lucy, Sayuri. Seja bem-vinda, Érica. Então, a pessoa com ansiedade, ela se sente muito angustiada, ameaçada, bloqueada, As pessoas que têm ansiedade, elas costumam ter aquele pressentimento, Elas verbalizam isso. Eu estou com um mau pressentimento, eu estou sentindo que algo vai acontecer. E aí o que acontece? A pessoa fica pensando e não sai do lugar, E na verdade é isso que gera a ansiedade. Nós queremos agir, mas algo nos bloqueia, não é mesmo? Isso acontece com vocês? Olá, Fernanda, seja bem-vinda. Isso acontece com vocês, ansiosas aqui de plantão, Se sentem constantemente ameaçada, tem uma sensação de que algo vai acontecer, tem muitos projetos, muitas ideias, Tem muitos objetivos aí para cumprir, mas vários pensamentos ali sabotadores ficam, na cabeça, ameaçando e achando que algo vai acontecer e que não vai dar certo. E aí esses pensamentos começam a gerar uma ansiedade, uma insegurança.
e aí você entra em contato com o sentimento do medo, né? Do medo, da insegurança. Oi, Tati! Seja bem-vinda. Vamos ao próximo slide. E aí o que acontece, né? Como que é o nosso funcionamento? Funcionamento dos nossos pensamentos até a gente chegar na ansiedade. Então, vem um pensamento, né? Aquele pensamento ameaçador. Olá, Miriam. E aí vem aquele pensamento, precisamos estar em alerta, né? Precisamos nos defender, não é assim? E aí, qual que é a consequência? O que acontece em seguida desse pensamento, né? De que algo vai acontecer, de que eu preciso ficar em alerta. Aí o corpo, ele começa a se preparar para enfrentar a situação. E aí você fica rígido, né? O corpo fica rígido. Aí vem aquelas sensações de muita ansiedade. Só que daí o que acontece? Vem aquele medo, vem aquela insegurança, aquela angústia, aquele bloqueio, aquela sensação horrorosa de ansiedade, mas a situação não acontece de fato, porque a gente fica fantasiando cenas, né? Cenas catastróficas, e na verdade são essas cenas catastróficas que fazem com que a gente comece a sentir esses sintomas. E aí, de tanto você repetir esse ciclo, né, pensamento, precisamos estar em alerta, precisamos nos defender, aí o corpo fica enrijecido, preparado para enfrentar a situação, aí muitas vezes a situação não acontece, e aí em consequência disso, vem o cansaço, vem o esgotamento emocional. Sim ou não? Quem aí tá cansada emocionalmente, de lutar contra a ansiedade, de fazer de tudo para que ela vá embora e ela não vai, né? Ela insiste em continuar, ela insiste em permanecer e aí vem esse cansaço emocional. Quem aí tá cansada? Contem para mim. Porque é comum, a ansiedade, uma das consequências da ansiedade é justamente esse cansaço. A Miriam, sim, é exatamente isso mesmo, né? Vem um cansaço, porque de tanto que você fica naquele pensamento, você se prepara, né? Se prepara como se algo muito ruim, catastrófico fosse acontecer. E aí aquilo não acontece. E aí vem o cansaço e o esgotamento emocional. E é aí que vem as crises de ansiedade, e é aí que muitas pessoas acabam tendo transtorno, né, do pânico. E é aí também que algumas pessoas desenvolvem a depressão. Então vão surgindo aí alguns problemas de saúde mental. Por quê? Porque você acumulou esse tipo de situação. A Tati, conteúdo ótimo, é isso mesmo. A Andressa, oi Andressa, exatamente. A Miriam escreveu, fora as noites mal dormidas. E aí a gente vai acumulando também. Você tem ansiedade, você não consegue dormir, no outro dia você não fica bem, e aí vai virando um ciclo, aquilo vai acumulando cada vez mais, até que você vem ao esgotamento emocional. E aí você não sabe por que você chora do nada, você não sabe por que você começa a ter respostas, né? Agressivas, comportamentos assim ríspidos, né, com as pessoas, e aí as pessoas vêm conversar com você, você não tem paciência, ou qualquer coisa que aconteça na sua vida, no seu dia a dia, às vezes uma coisa pequena se transforma, né, em algo grandioso, porque você já está esgotada, o seu copo é como se o nosso peito nós tivéssemos um potinho, sabe? No nosso peito, cada situação de ansiedade ou cada situação dolorosa que você vive na sua vida é uma gota que você coloca nesse potinho. Então, essas gotas vão sendo acumuladas, né? A gente vai jogando a sujeira para debaixo do tapete, a gente não observa as nossas emoções, a gente não consegue entender os nossos sentimentos e aí você nega que aquilo lá existe. Você acredita que nunca mais isso vai acontecer, ou você pensa assim, amanhã passa, né? Andressa, eu somatizo. A Nívia, esgotada não digo,
mas me descobri uma pessoa ansiosa e estou aprendendo a lidar com ela. Terapia, galera. Terapia é vida. É isso mesmo. A terapia é uma das alternativas se você ultrapassou esses seus limites da ansiedade. Vamos ao nosso próximo slide. Estímulos que podem desencadear a ansiedade. Então, quais são os possíveis motivos, né, que deixam vocês aí ansiosas? Eu vou colocar aqui, ó, alguns motivos e vocês me escrevam, né, em qual que vocês identificam, que é importante a gente se identificar. Conforme vocês vão aprendendo aqui sobre a ansiedade, vocês vão relacionando aí com a vida de vocês. Então, ó, uma das causas, né, da ansiedade são problemas físicos ou biológicos. O que são problemas físicos ou biológicos? São problemas hormonais, né? Muitas vezes a gente está com alteração hormonal ou com algum problema de saúde física e que pode estar ocasionando essa ansiedade. Temos o contexto profissional, medo de perder o emprego, ou está insatisfeita com o trabalho, ou está acontecendo situações desagradáveis no trabalho, ou você não está conseguindo lidar com o seu chefe, né? Então, são contextos aí profissionais que podem estar por trás da tua ansiedade. Fatores familiares, né? Que acontecem na sua família, ou a sua relação com a tua mãe, relação com o pai, separação dos pais, né? Relacionamento conturbado, família desestruturada emocionalmente, ou situações que aconteceram com a sua família lá atrás e que até hoje, né, isso te ocasiona aí algumas sensações dolorosas. Temos também dilemas pessoais. O que seriam dilemas pessoais? Coisas que estão acontecendo na sua vida pessoal. Às vezes você precisa tomar uma decisão, você precisa fazer uma escolha e você não sabe o que fazer, está indecisa, mas depende muito de você, né, para as coisas acontecerem, e a sua vida, você é responsável pela sua vida, então é você quem precisa tomar essa decisão, fazer escolhas, porque isso faz parte da vida adulta, não é, minha gente? Precisamos ter desenvolver essa habilidade de tomar decisões. E aí, às vezes, a gente se sente insegura, a gente tem medo, e aí isso começa a causar também uma ansiedade. E também situações da infância, tá? Eu coloquei alguns estímulos, é claro que, né, você pode pensar, eu não me encaixo em nenhuma dessas causas, né? Não são somente essas causas, cada um, né, tem a sua subjetividade, cada um tem a sua história, mas são exemplos aqui de possíveis desencadeadores da ansiedade, né? E por fim, as situações da infância, né? Coisas que aconteceram lá atrás, coisas que aconteceram quando você era criança e você até hoje é algo que dói, que machuca, né? Eu atendo muitas pessoas na clínica que tem essa situação, né, de situações assim que aconteceram na infância e hoje acabaram desenvolvendo uma ansiedade muito potencializada. E aí, quando a gente vai conversar, quando a gente vai entender onde está a raiz dessa ansiedade, a gente entende que é por conta de situações que aconteceram lá atrás. E aí você pode pensar, né, mas isso tem cura, né? Como que eu vou conseguir superar essa ansiedade se é algo que aconteceu lá atrás, né? E como que a gente cura? Como que a gente ressignifica situações do passado? Não é fugindo dela, entende? Não é fugindo dela, não é não olhando para ela, não é tentando esquecer, mas é falando sobre isso, né? Eu vou até compartilhar com vocês aqui, tem algumas meninas do Psicodesafio que vão entender. O nosso desafio 5, ele estava relacionado em você falar sobre as suas emoções, né? Falar um pouquinho sobre a sua vida e quais são os sentimentos
que estavam por trás aí de quando você lembrava, de quando você contava de como estava a sua vida, né? E na verdade o intuito, o objetivo desse desafio era exatamente esse, porque quando a gente coloca para fora, quando a gente fala, né, quando a gente lembra do nosso passado, dói demais, né? As meninas sabem o quanto foi doloroso fazer esse desafio. Não é fácil a gente relembrar de histórias que nos machucaram, porque só a gente sabe, né? Só a gente entende a dor que foi aquele momento, que foi aquela situação. Mas se a gente não olhar para ela, se a gente não falar sobre isso, se a gente não colocar para fora como doeu, como foi difícil viver aquele momento, se você não chora, né, aquela dor, aquela tristeza, fica aqui, ó, tudo no seu pote, né? E quanto mais o teu pote aqui no coração, ela tá cheia, ela tá acumulada, mais ansiedade você tem. Então, o objetivo do autoconhecimento é fazer você esvaziar esse pote. E como que a gente esvazia o pote? Quando a gente ressignifica a nossa história, o nosso passado, a nossa vida. E quando a gente coloca um novo significado, né? Quando a gente consegue olhar para o nosso passado e agradecer, né, aquilo que aconteceu e que tudo isso aconteceu porque tinha que acontecer e que a gente consegue dar conta, né? Você vai elaborando, você vai ressignificando e a tua ansiedade, ela vai amenizando. Quanto mais você se entende, quanto mais você se autoconhece, menos ansiedade você tem. A Miriam escreveu: o meu é problema hormonal e fatores familiares. A Tati: o meu é contexto profissional. A Shirley: um pouco de cada item, né? A Sayuri: fatores da família. Andressa: fatores profissionais e infância. Olha só, que legal vocês conseguirem identificar. Esse é o primeiro passo. Vamos lá para o próximo slide. Então eu vou passar para vocês alguns sintomas, tá? Sintomas físicos da ansiedade. Eu decidi colocar os sintomas físicos para conhecimento de vocês, tá? Aqui a intenção e o objetivo não é fazer com que vocês façam, né? Eu não pretendo fazer diagnóstico de ninguém, mas é importante vocês ficarem atentas a esses sintomas. Então, aumento dos batimentos cardíacos, hipertensão, sensação de nó no estômago ou dor no estômago, falta de ar, boca seca, transpiração excessiva, náuseas ou vômitos, diarreia, dor de cabeça, tonturas, dores nas costas, né, queda de cabelo, perda ou aumento de apetite, alterações no ciclo menstrual. Olha só olha como que o nosso corpo responde aos nossos pensamentos, porque a ansiedade é isso. A ansiedade é a falta de controle dos nossos pensamentos. A partir daquilo que você está pensando, você acaba desenvolvendo problemas no corpo físico. Olha só que complicado sentir isso, né? Alguém de vocês tem algum desses sintomas? Como é que é? Não é fácil, né? Só quem passa por isso, só quem vive essa experiência da ansiedade é que entende como é desesperador, né? Como atrapalha a nossa vida de uma forma geral, né? Em todos os aspectos, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional. Parece que você sente que a sua vida ela fica paralisada, você quer agir, você quer mudar, mas a tua ansiedade parece que ela te bloqueia, né? Ela te segura para baixo e você acaba não conseguindo se desenvolver. Vou passar para vocês aqui os sintomas cognitivos da ansiedade. Olha só, preocupação excessiva, pensamentos negativos, dificuldades de atenção e concentração, insônia, alterações de memória, vontade de chorar, pessimismo. A Miriam: eu tenho falta de ar, ciclo menstrual desregulado e palpitação. A Lili: eu descobri a menopausa numa crise de ansiedade. Olha só. Oi, Joyce.
Olha só como que o nosso organismo, olha como que o corpo fala, né? Na verdade, muitas vezes você não sabe que tem ansiedade, porém o teu corpo ele tá manifestando, né? É gastrite, é dor de cabeça, é dores nas costas, tensão muscular. Então, é importante que a gente fique atenta também ao nosso corpo, porque o nosso corpo ele tá manifestando que algo emocionalmente está em desequilíbrio. A Sayuri, a Tati, né? Eu tenho dor nas costas e às vezes palpitação. Sayuri, eu tive vários desses sintomas e alguns ainda tenho. A Joyce, boa noite, seja bem-vinda. A Miriam, mas eu descobri a ansiedade na minha primeira dor no peito. É isso mesmo, você viu, né? Na verdade, o que é o ideal, né, minha gente? O que é o ideal? O ideal é nós cuidarmos das nossas emoções, sabe? É você estar atenta ao que você está sentindo, o que está aqui no seu coração. Por quê? Porque quando você está atenta, quando você está desperta, com a consciência, né? Com o autoconhecimento desenvolvido, você não deixa a ansiedade te pegar. Você consegue perceber que você está tendo uma ansiedade e nós já fazemos o nosso movimento, porque como a gente se conhece, então eu sei que eu preciso aumentar a minha meditação. Quando eu estou ansiosa, eu percebo que eu preciso me dedicar mais à atividade física, porque quando eu faço atividade física, eu libero, sabe? O estresse, aquela tensão, o meu corpo fica muito mais relaxado. Então isso é autoconhecimento. A Miriam, mas eu descobri a ansiedade na minha primeira dor no peito. Eu falei, a Nívia, quando tive uma crise de ansiedade, nem sabia que aquilo era uma crise. Mas senti uma falta de ar, coração acelerado, e por mais que eu tentasse respirar profundamente, eu não conseguia controlar. Por isso, né, é importante a gente ter essa respiração consciente, treinar, né? Tudo na nossa vida é treino. Olá, Carolina. Tudo é treino. Quanto mais você treina, mais você... a prática faz o mestre, né? Quanto mais você treina, melhor você fica. Então, quanto mais você medita, mais você consegue se concentrar na tua respiração. E quanto mais você consegue se concentrar na respiração, menos ansiedade. Miriam, eu estou fazendo atividade física e está ajudando muito. Com certeza, ajuda muito. Por mais difícil que seja, eu sei a vida de vocês. Eu me lembro quando eu trabalhava no Japão, eu trabalhava 12 horas. Eu não tinha tempo para absolutamente nada, né? Naquela época, que eu fui, para quem não sabe, eu voltei para o Brasil em 2008, né? Então já tem aí um bom tempinho que eu voltei. Então não tinha nada quase no Japão, eu não me lembro pelo menos, né? Eu estava tão focada a trabalhar que ao longo dos 6 anos que eu fiquei no Japão, eu só trabalhei, eu não fiz atividade física, eu não fiz nada. Eu não tinha muita força para fazer, então eu entendo, né, perfeitamente quando vocês dizem aí, eu não tenho tempo, realmente é muito cansativo, fica complicado fazer, mas hoje, né, com a consciência que eu tenho hoje, eu entendo que não dá para esperar, sabe? Eu vou esperar meus filhos crescerem. Aí eu começo a fazer alguma coisa. Eu vou esperar acontecer alguma coisa para depois eu fazer tal coisa, né? E aí eu vou me sentir melhor. Então, assim, não dá para esperar. A vida é agora. E, na verdade, assim, o grande lance da ansiedade é você conseguir se manter no momento presente. Porque a ansiedade, ela é uma preocupação excessiva com o futuro. Então a gente não consegue viver no aqui e agora. O nosso pensamento, ela tá lá na frente, né, do que pode vir a acontecer. Eu também não vou esperar mais nada, por conta de esperar que gerou essa ansiedade em mim, com certeza. Né? A gente fica esperando um momento melhor, esperando alguma coisa, uma luz, né, divina acontecer para que a gente tome uma iniciativa. E na verdade o momento é agora, né? É agora que a gente precisa pensar. Eu preciso começar, o que eu posso fazer por mim para amenizar essa ansiedade. A ansiedade, ela não é um vilão.
Eu acho que eu escrevi isso aqui. Já vamos entrar aqui no como administrar a ansiedade. O primeiro passo é a compreensão e a aceitação. Enquanto você tratar a sua ansiedade como inimiga ou vilã da vida, dificilmente você conseguirá superá-la. Né? É exatamente isso que eu queria falar para vocês. A gente olha para a ansiedade e a gente pensa assim, nossa, que, né, maldita ansiedade, quando que ela vai embora, como que ela atrapalha a minha vida, como se realmente ela fosse a vilã. Porém, quando a ansiedade ela vem para nós, ela tá querendo mostrar, é como se fosse um sinal. Ela tá querendo te mostrar que alguma coisa, alguma necessidade emocional não está sendo suprida, né? Eu tenho necessidades emocionais, vocês têm as suas necessidades emocionais. Meline, seja bem-vinda. Carol, já tive muitas crises de ansiedade. Então, e a ansiedade, ela vem para isso, para mostrar assim, olha, tem alguma coisa de errado com você. O problema não é a ansiedade, o problema é o que está por trás daquela ansiedade. Qual é a sua necessidade emocional que não está sendo suprida? Então, por exemplo, descansar é uma necessidade emocional. Ser aceita pelas pessoas é uma necessidade emocional. Não se sentir amada pelas pessoas também é uma necessidade emocional. Então, assim, existem muitas necessidades emocionais que estão por trás dessa ansiedade e que você não supriu, sabe? É como se você tivesse um vazio aqui dentro do seu peito e ficasse tentando preencher aquele vazio com coisas do externo, né? O que é o externo? Se eu comprar tal coisa, eu vou me sentir bem. Se eu ganhar alguma coisa, se eu encontrar um parceiro, um relacionamento, um casamento, quando eu comprar uma casa, sabe? É você colocar a tua segurança em algo externo. E a sua segurança, ela já está aqui. Ela já está aqui no seu coração. Mas a gente precisa acessar. Nós precisamos acessar essa sabedoria que nós temos, esse poder que nós temos, que está aqui no nosso coração. A gente não acessa. O que é acessar? É você observar, é você fechar os seus olhos e sentir no seu coração o que tem aí dentro. Gostei muito da live sobre esse tema tão importante. Parabéns. Obrigada, Carol. Seja bem-vinda, todas meninas. É isso mesmo, gente. Tá fazendo sentido isso para vocês? A ansiedade, ela não é uma vilã. Não olhe para ela como algo ruim. Mas pensem assim, é o caminho mais difícil? É o caminho mais difícil, tá? O que as pessoas costumam fazer? Estou com ansiedade, eu preciso de um remédio para anestesiar esse sintoma. Aí o que a gente faz? A gente anestesia esse sintoma, acaba, né? Você fica mais tranquila, você fica mais calma, só que você não entende da onde que vem aquela ansiedade. E aí você quer tirar o remédio. Ou, às vezes, o remédio começa a não dar conta da tua ansiedade. Você tem que aumentar, né, a miligrama lá para que a medicação consiga dar conta da tua ansiedade. Mas, qual é o caminho da gente conseguir entender e amenizar esse sintoma? É olhando para ela. Então, quer dizer que a ansiedade está querendo mostrar algo para mim. O que será que a ansiedade está querendo te mostrar? A ansiedade está querendo me mostrar que eu preciso perdoar o meu pai. A ansiedade está querendo me mostrar que eu preciso perdoar a minha mãe. Sabe? São coisas, gente, tem muitas coisas. A Meline, para mim faz muito sentido. Você sabe, né, Nádia, que para mim é muito importante esse tema. Com certeza, Meline. Para você, segundo a Organização Mundial de Saúde, a ansiedade ela é a principal causa de doenças mentais. A nível mundial, né? As pessoas, a ansiedade é a principal causa de problemas, de doenças mentais, da saúde mental. Então, assim, isso tem acontecido com muitas pessoas. E por que a ansiedade ela tá tão potencializada? Porque a gente tem muitos estímulos, né? Hoje a gente tem muitas distrações. É muito fácil. Por que na pandemia
as pessoas se desesperaram? Por que que na pandemia as pessoas, quem estava com ansiedade potencializou, quem estava com depressão potencializou? Por quê? Porque quando vocês tiveram que se recolher, diminuíram aí as distrações. Sim ou não? Né? Quem tinha costume de viajar, de passear, não podia mais, né? Precisaram se recolher, né? E quando a gente se recolhe, o que que acontece? A gente acaba se deparando com os nossos sentimentos e com as nossas emoções, que estavam aqui, ó, guardadas as 7 chaves e que a gente não quer entrar em contato. Porém, quando a gente entra em contato, te dá mais ansiedade, porque você não está acostumada. Nós estamos acostumadas a fazer o quê? Nós estamos acostumados a nos distrair. Então a gente fica no celular, né? Porque eu não quero ficar pensando na minha dor, nos meus sentimentos. Então eu fico tentando me distrair. E aí quando acabam essas distrações, a nossa ansiedade ela vem, porque a gente precisa olhar para ela. A ansiedade ela tá chamando sua atenção. Ela quer que você se desenvolva. Ela quer que você tenha uma vida melhor. Mas para isso vocês precisam olhar, né, para esse sentimento. O que que tá por trás? Qual é a raiz? Olá, pessoal que está entrando, Keiko, Pri. Então, eu vou colocar aqui algumas dicas, né, de como nós podemos administrar a nossa ansiedade, que é: dedique tempo a atividades que lhe proporcionem prazer. Vocês sabem alguma atividade que lhe proporcionam prazer? Aí que tá, já começa essa pergunta. Gente, às vezes a gente tá tão assim mergulhado nos problemas, sabe? Olhando só para o trabalho, para marido, para filho, né? Para casa, para o que eu tenho que fazer amanhã, que você esquece de você. Então você nem lembra mais o que é que te dá prazer, o que é que você gostava de fazer e que você parou porque foram surgindo, as coisas foram acontecendo, as demandas foram aumentando e aí você esqueceu, você nem lembra mais, né? Mas é importante, a ansiedade ela tá pedindo isso para você, para que você comece a olhar o que te dá prazer, o que você gosta de fazer. Eu tenho certeza aqui que tem muitas pessoas que tem aí os seus talentos guardados, que tem os seus hobbies aí que gostavam de fazer e pararam por completo, né? Deixaram-se dominar pelos afazeres, né? Pelas obrigações. E aí, minha gente, a vida ficou pesada. É ou não é? Mantenha a atenção no momento presente, no aqui e agora. Quando eu falo para vocês manter a atenção no momento presente, é vocês utilizarem de recursos para isso. Então, por exemplo, quando você fecha os olhos e prestam atenção na sua respiração, você está no momento presente. Sabe? Quando vocês entram no chuveiro com a água gelada, vocês estão no momento presente, porque não tem como pensar em outra coisa. Então, sempre quando vocês estiverem numa crise de ansiedade, procurem fazer isso, algo que vai te trazer pro agora, porque quando você está numa crise de ansiedade, os seus pensamentos estão vagando, eles estão, né, lá naquela cena catastrófica, pensando em 1001 coisa, e você precisa te trazer de volta pro momento presente. Esse é o segredo de você conseguir controlar a tua ansiedade, é você encontrar a sua maneira para você voltar, sabe? Pro aqui e agora. Faça exercícios físicos adequados às suas características pessoais. A atividade física, ela é fundamental, tá? Não só para tua saúde física, mas para tua saúde mental também, porque ela canaliza a nossa ansiedade. Façam meditação, se conecte com a natureza. Eu sei que agora aí tá muito frio, né?
Então tá difícil de vocês saírem para parque, tem a questão da pandemia também. Mas quando vocês tiverem a oportunidade, vão pro mar, sabe? Vão pro parque, sintam lá a grama, a árvore, né? Se conectem aí com a natureza abundante. Quando a gente tá próximo da natureza, a gente sente no nosso coração uma espiritualidade, né? A gente precisa fortalecer a nossa espiritualidade para que a gente se sinta mais confiante com a vida. Revise o seu passado, cuide de você. Cuide de você. Eu acho que as pessoas já estão cansadas de me ouvir falarem isso, né? Se priorizem, cuidem de vocês, é importante, ninguém vai fazer isso por nós. A gente espera, né, que alguém vai perceber e vai deixar a gente descansar, vai nos ajudar. A gente acaba dependendo muito das outras pessoas, da compaixão das outras pessoas para que a gente se sinta bem. E isso não vai acontecer. A gente precisa administrar a nossa ansiedade, fazendo os nossos movimentos, entendendo que quando você pensa em você, você não está sendo egoísta, mas você está agindo com alto amor, né? E agindo com autocuidado com você mesma, né? Eu acho que se a gente se ama, a gente precisa agir conosco de forma amorosa. Então, a dica que eu dou, que é uma dica preciosa, fique atenta às suas emoções, né? Pratique a autoobservação. Observem-se. Todos nós temos necessidades emocionais que precisam ser supridas para não adoecermos. Não deixem chegar a nível, né, de vocês adoecerem, sabe? De adoecer o corpo de vocês por conta da ansiedade. Nós precisamos desenvolver a inteligência emocional. Quando você consegue entrar em contato com a sua emoção e dar conta dessa emoção, com toda certeza você consegue administrar muito bem a tua ansiedade. Que live maravilhosa, gratidão e obrigada. Eu que agradeço, Miriam. Eu que agradeço do fundo do meu coração estar com vocês, ensinar vocês, passar o que eu... na verdade é o que eu vivi, né? Esses movimentos, todas as orientações que eu estou passando para vocês como psicóloga, mas eu vivi esses processos, né? Eu também precisei sair da minha zona de conforto, para que eu despertasse, né? As coisas precisaram acontecer na minha vida. Foi a partir do falecimento da minha mãe que eu despertei, que eu tive que sair do casulo, sabe? E a partir de quando a gente tem um baque, né, uma dor muito forte... Oi, Cris! Seja bem-vinda, querida. Quando a gente tem um baque muito forte, ou a gente desperta ou a gente deprime, né? Então eu escolhi despertar a minha consciência, sabe? Eu escolhi fazer dessa dor, transformar essa dor em amor, né? Em fortalecimento e entender, me entender mais. Foi a partir daí que eu escolhi mergulhar no meu autoconhecimento. Então eu aprendi na dor, sabe? Eu aprendi na dor. Então é claro que o ideal é a gente aprender no amor, né? Mas a Kelly, nossa, quanta verdade. É isso mesmo. E a dor, as histórias dolorosas, difíceis da nossa vida, ela não vem à toa. Eu não quero que vocês pensem que vocês estão sendo castigadas, sabe? O meu objetivo aqui é fazer com que vocês saiam desse papel de vítima, que eu também. Nossa, por muitos anos da minha vida, eu me achava vítima da vida. Nossa, por que Deus, né, fez isso comigo? Por que só comigo? É ou não é? Autoconhecimento é tudo, diz a Pri. Exatamente, autoconhecimento é tudo. E quando a gente faz esse mergulho do autoconhecimento, você começa a se ver de forma diferente.
Você entre em contato com as suas potencialidades, com aquilo que você tem de bom. E quanto mais você entra em contato com aquilo que você tem de positivo, com o seu poder, com a tua sabedoria, com as suas capacidades, a tua autoconfiança ela vai subindo. E quanto mais você vai confiando em você, você também consegue confiar na vida. O que é a ansiedade? A ansiedade é você soltar o volante, é você confiar na vida, sabe? Parar de querer controlar a situação, a pandemia, querer controlar o governo, querer controlar as pessoas que você ama. A gente não tem como controlar as pessoas. O que a gente consegue controlar? A gente consegue controlar os nossos pensamentos, a gente consegue controlar as nossas emoções, né? Os nossos comportamentos, mas o que o meu esposo fala ou faz ou pensa, né? Eu não tenho como obrigar ele a fazer aquilo que eu desejo. Não tem, né? E assim como as crianças, né? Como o filho. O seu filho, ele não é a sua extensão. Ele não precisa fazer exatamente aquilo que você pensa e exige. Ele tem a sua própria personalidade. E as crianças, eles vêm com isso, né? Com essa missão de querer ser eles. Por exemplo, outra causa de ansiedade é você não ser quem você é. É você ter que ficar usando máscaras para agradar as pessoas, para ser aceita pela sociedade. Isso causa muita ansiedade, muita ansiedade. Isso é adoecedor. Faz sentido para vocês? Acho que a ansiedade aparecerá em vários momentos na nossa vida, pois estamos em constante movimento, mas percebi que ter essa consciência faz toda a diferença. Com certeza. Com certeza. Está fazendo sentido para vocês, minha gente? Mas é isso. Vocês têm alguma pergunta, alguma colocação para fazer aqui na live? Não quero ocupar muito tempo de vocês. Hoje a gente falou sobre ansiedade, falamos sobre os desencadeadores, né? As possíveis causas da nossa ansiedade para identificação. Falamos também sobre sintomas, né? Falamos sobre como a gente pode administrar a nossa ansiedade. E resumindo, né, essa live, resumindo tudo que eu falei, cuidem das suas emoções. Entenda qual é a sua necessidade emocional. Você tem uma necessidade de ser aceita? Você tem uma necessidade de ser amada? Né? Tem uma necessidade de aprovação, de validação? Precisa o tempo todo de que alguém valide, né, aprove aquilo que você está fazendo. São tantas necessidades e a gente precisa descobrir qual é a minha necessidade emocional. E por que a gente precisa saber dessas necessidades? Porque quanto mais clareza você tem da sua fragilidade, melhor você consegue trabalhar. E se você trabalha a tua fragilidade, você se fortalece. A Tati, live, conteúdo maravilhoso, muito obrigada, querida. Eu que agradeço de você estar aqui. A Nívia, sim, muito sentido. Eu vou pedir um favor para vocês, uma gentileza, se essa live realmente, né, se você gostou da live de hoje, compartilhem nos stories de vocês, me marquem. Por que eu peço isso para vocês? Porque muitas pessoas chegam para mim sem conhecimento nenhum, sem informação nenhum, sabe? Desesperada, porque não entende o que se passa com ela. Então, quanto mais informação e quanto mais clareza, né, as pessoas têm a respeito da ansiedade, melhor ela vai encontrar uma solução, tá? Eu vou salvar essa live, gostaria muito de saber o que você aprendeu, tá? Eu vou esperar os comentários de vocês também. Oi, Beth. Chegou bem no final, a Cris também. Já estamos aqui finalizando a nossa live. Eu só queria saber se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem perguntar. Eu quero também fazer uma outra live sobre aprofundar nas causas, porque existem muitas causas, né, possíveis da ansiedade.
e não dá para falar aqui, né, em uma hora para vocês. Fico muito feliz por todas vocês, eu honro a vida de vocês que estão aqui me assistindo. Obrigada, Rê, parabéns pela live. Muito obrigada por todas vocês que estão aqui me assistindo. E eu vou encerrando por aqui, mas se vocês tiverem alguma pergunta, muito bom, tudo perfeito, vocês me mandem direct. Se vocês quiserem o material que eu apresentei aqui para vocês, eu tenho o PDF, aí me mandem por direct, tá? Ah, eu quero aquele material, que daí eu mando para vocês guardarem, para vocês lerem, né? Sempre que vocês precisarem. E é isso, tá bom, minha gente? Fiquem com Deus, que Deus abençoe aí a vida de cada uma que está aqui, de cada uma que também vai, de cada um, né, que vai assistir essa live no gravado. E eu estou aqui à disposição. Um grande beijo, amadas. Tchau, tchau.